Olha só, queridos irmãos, nesse mês nós estamos celebrando então o mês da família, né? E hoje nós estamos comemorando o Dia das Mães, uma data muito especial sempre no nosso calendário. É a data que mais chega perto ali da celebração do Natal, é o Dia das Mães. E com todo merecimento, as mamães merecem, né, nossa gratidão, as mamães merecem o nosso reconhecimento, né? E hoje nós estamos comemorando então o Dia das Mães. E eu quero conversar hoje um pouquinho com as mamães aqui presentes, mas também com os papais aqui presentes e também com os filhos aqui presentes. Ou seja, todo mundo. Amém, irmãos? Amém? E eu queria conversar, mas especialmente com os papais, com as mamães e com os papais, que talvez hoje estão vendo seus amados filhos indo para longe dos caminhos da palavra de Deus. Talvez você, mamãe, ou você, papai, você tem tido a experiência e hoje o teu coração está preocupado com os teus filhos, porque você vê os seus amados filhos, ou o seu amado filho, se afastando daquilo que lhe foi passado, se afastando daquilo que foi ensinado, e a gente como mamãe, papai, carrega no coração muitas vezes essa tristeza e essa preocupação, e eu queria conversar com vocês sobre isso, se hoje esse é seu caso, o que a palavra de Deus tem para nos dizer. E eu queria começar falando sobre esse tema, então, citando um jovem da Bíblia que era um filho nota 10. E o jovem em questão, ele se chamava Timóteo. Timóteo, um jovem da Escritura que era um filho nota 10, e para isso nós vamos ler a segunda carta de Paulo para Timóteo, uma carta que o apóstolo Paulo escreveu endereçado para esse filho nota 10. 2 Timóteo, nós vamos capítulo 1, do verso 1 ao 5. 2 Timóteo, do capítulo 1, do verso 1 ao 5, e o texto está aí na tela, e aí vamos ler, e depois nós vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. O apóstolo Paulo via Timóteo como um filho na fé, mas o apóstolo Paulo aqui já estava idoso, é a última carta de Paulo, e ele vê nesse jovem Timóteo, ele se relaciona como se fosse um amado filho, não só na fé, mas um filho afetivo dele, ao amado filho Timóteo. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Amém? Esse é o grande desejo que nós temos para os nossos amados filhos, não é verdade? Se tem algo que nós podemos desejar para os nossos amados filhos, é que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com os nossos filhos. Aí o apóstolo Paulo diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você, Timóteo, nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas, e eu estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Vamos ler juntos o verso 5 agora? Vamos ler juntos? Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. E aí vamos para 2 Timóteo capítulo 3, verso 14 e 15, do verso 14 ao 17, recomendações de Paulo para esse
filho amado, diz assim: quanto a você, Timóteo, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância, Timóteo, desde quando você era uma criança, você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Que sagradas letras são essas? São as Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém, irmãos? O jovem Timóteo, o apóstolo Paulo trata ele aqui como um filho muito amado. Mais do que isso, o apóstolo Paulo nos diz aí no texto que nós lemos no capítulo 1, no verso 3 e no verso 4, que esse filho, esse Timóteo, esse jovem, que era um filho nota 10, ele era um motivo de gratidão. Paulo diz: eu dou graças a Deus quando eu me lembro de você. Era motivo de gratidão na vida do apóstolo Paulo e também um motivo de alegria. Eu quero ver você para que eu transborde de alegria. O jovem Timóteo, tudo isso da parte do apóstolo Paulo. E quem era esse jovem? Aqui, quando Paulo escreve, ele já está no final da vida, agora ele é um jovem já adulto. Mas o apóstolo Paulo o conhece, ele é um cooperador de Paulo desde o início da sua juventude, quando ele era bem jovenzinho. Quem era Timóteo? Timóteo, o nome dele é uma junção de duas palavras em grego, timo e tel. Timo significa honra, tel significa Deus. Quem era Timóteo? Timóteo é aquele que honra a Deus. A sua vida agrada a Deus. Esse jovem, ele diz o livro de Atos, quando o apóstolo Paulo o conheceu e ele morava na cidade de Listra com sua mãe e seu pai, que era grego, mas esse jovem diz lá Atos que as igrejas de Listra e Icônio, ou seja, várias igrejas, não era só uma igreja, várias igrejas davam bom testemunho dele. Ele era um jovenzinho e os irmãos da igreja diziam assim: esse é um jovem legal, esse é um jovem nota 10. Olha, Paulo, esse menino é uma bênção. Era esse o testemunho que as igrejas davam a respeito desse menino, desse jovem. Quem era Timóteo? Esse cujo nome diz que é aquele que honra a Deus. Ele era neto da irmã Lloyd. O neto da irmã Lloyd, o texto que nós lemos diz isso, 2 Timóteo 1,5. Ele era filho da irmã Eunice, duas mulheres israelitas, de origem israelita, e que temiam a Deus e que se tornaram cristãs seguidoras e sérias de Jesus Cristo, sérias seguidoras de Jesus Cristo, a vovó Lloyd e a mamãe Eunice. Timóteo era filho de Eunice, neto da irmã Lloyd, e o texto aqui que nós lemos fala da seriedade da fé dessas duas, porque diz assim, 2 Timóteo 1,5, olha só o que diz: lembro da sua fé sem o quê, irmãos? Sua fé sem fingimento, uma fé autêntica. Mas de quem que ele recebeu essa fé autêntica? De quem que ele recebeu essa fé sem fingimento? Uma fé, é uma fé, assim, é o sujeito que vive o que diz. De quem que ele recebeu essa mesma fé autêntica, que primeiramente habitou na sua avó, Lloyd, e em sua mãe, Eunice, e eu estou certo que habita em você agora também. Olha que coisa linda. Timóteo, neto da irmã Lloyd, filho da irmã Eunice, mulheres de fé, que temiam a Deus e tinham uma fé autêntica. E o texto que nós lemos no capítulo 3 diz que esse Timóteo, desde criança, ele foi ensinado no que, irmãos? Desde criança, você conhece as sagradas
letras, diz aqui o apóstolo Paulo, desde a infância, desde quando você era um menininho, você conhece as sagradas letras. O pai era grego e a mãe era uma israelita, temente a Deus e séria na fé, e eu fico imaginando a mamãe levando o Timóteo na sinagoga no sábado de manhã, para a escola bíblica sabadal, que era no sábado, né? Para nós seria a escola bíblica dominical, mas a mamãe Eunice, a vovó Lloyd, faziam questão, o pai não era cristão, um casamento misto, mas elas faziam questão de levar o pequeno Timóteo para a sinagoga, porque naquele tempo os pergaminhos com a palavra de Deus ficavam nas sinagogas, e o Timóteo, desde a sua infância mais remota, primeira infância, ele foi educado a conhecer a palavra de Deus, as sagradas escrituras. Você conhece as sagradas letras, diz o apóstolo Paulo, desde pequenininho. Que bênção esse filho, e ele é um filho nota 10, porque ele conhece, ele entregou a sua vida para Jesus Cristo, muito provavelmente através do apóstolo Paulo. Ele conhece Jesus, ele ama Jesus, e ele se tornou um grande servo de Jesus Cristo, desde do início da sua juventude, Timóteo. E ele, do início da sua juventude, ele, diz o apóstolo Paulo, já recebia então das igrejas o bom testemunho. Olha esse menino aí, Paulo, menino bom, menino joia. Mas desse testemunho bíblico a respeito desse jovem e dessa família, que é uma família muito bonita, eu quero destacar uma exortação de Paulo para nós, nessa manhã, que nós lemos em 2 Timóteo 3,14. Eu gostaria que nós lêssemos juntos. Um encorajamento que Paulo dá agora para esse filho amado. E o que ele diz? Vamos ler juntos? Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. Timóteo era um filho amado, era um filho nota 10, um jovem temente a Deus, mas o apóstolo Paulo diz para ele: filho, permaneça. Permaneça. O encorajamento e a exortação de Paulo é: quanto a você, Timóteo, permaneça. Permaneça no quê? Naquilo que desde a infância você aprendeu com a sua avó, naquilo que você desde a infância aprendeu com a sua mãe, as sagradas letras, e naquilo que você aprendeu comigo, que sou seu pai espiritual. Permaneça, Timóteo, naquilo que você aprendeu e nessa fé que você acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. Permaneça. Por que Paulo diz isso para ele, irmãos? Porque os tempos eram, naquele momento, muito difíceis. A segunda carta de Paulo para Timóteo fala de um abandono da fé que estava acontecendo naquele momento da história dentro da igreja. Muita gente não estava permanecendo na fé e permanecendo naquilo que aprendeu. O apóstolo Paulo diz, no capítulo 1, verso 15, que todos da província da Ásia me abandonaram. Ele diz para Timóteo assim: Timóteo, você já deve estar ciente que todos os da província da Ásia me abandonaram. E isso é importante porque Timóteo estava na Ásia quando Paulo escreve isso. Timóteo estava servindo a Deus em Éfeso. E Paulo diz assim: Timóteo, eu sei que aí onde você está acontecendo uma debandada geral. Muitos cristãos estão sucumbindo às pressões. Muitos estão se envergonhando do evangelho, muitos estão cedendo às paixões da juventude, muitos estão se deixando seduzir pelo mundo e pelas seduções do mundo. Está acontecendo isso, Timóteo, por isso, permaneça.
Permaneça naquilo que você aprendeu e em que você acredita firmemente. O apóstolo Paulo diz no capítulo 4, verso 10, ele fala assim que um grande irmão e amigo deles, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Até Demas, Timóteo, abandonou. Abandonou porque amou o mundo. Abandonou. Demas, que era companheiro de Paulo, de Timóteo, no serviço às igrejas, ele é citado junto com Timóteo em Colossenses. Esse Demas, Timóteo, deixou. Por isso, eram tempos difíceis, onde muitos cristãos estavam sucumbindo a todo tipo de pressão. E aí Paulo fala para o seu amado filho: permaneça. Timóteo, cuidado, permaneça. E o que essas palavras de Paulo aqui nos ensinam? Quando ele diz assim para o seu amado filho: permaneça naquilo que você aprendeu, não se distancie disso, e na fé que você acredita firmemente, permaneça nisso, Timóteo. O que ele está dizendo aqui, meus irmãos, é que há um risco de um filho nota 10, um filho que é Timóteo, que honra a Deus, há um risco de ele não permanecer naquilo que aprendeu. Os nossos filhos, eles são atacados de muitos lados. E aí há um risco de que os nossos filhos não permaneçam na fé e nos ensinos e no caráter que nós legamos a eles. Por isso o apóstolo Paulo diz aqui para ele: permaneça. E aí eu queria deixar uma palavra aqui hoje pela manhã para as vovós Lloydes, para as mamães Eunices e para os papais Paulos, não só o Paulo, né, mas os papais Paulo que têm seus filhos amados, os netos amados. Eu queria deixar uma palavra para você, que talvez você hoje esteja lidando com essa tristeza e com essa preocupação de ver um filho amado seu que não está permanecendo naquilo que aprendeu da palavra e que não está permanecendo na sua fé que acreditava firmemente, se desviando daquilo que aprendeu, que foi legado desde a infância. Não sei se é teu caso, mas tem muitas mamães, muitos papais assim, muitas vovós que veem os seus netos, que se entristecem, porque você amou desde pequeno, você ensinou esse filho desde pequeno, você deu exemplos, uma fé não fingida, você fez o melhor que pôde, mas às vezes há esse risco, como estava acontecendo na época aqui agora de Paulo e de Timóteo, esse risco onde muitos estão abandonando aquilo que foram ensinados e que receberam. Os caminhos do Senhor estão se afastando desses caminhos. E eu poderia dar muitas dicas aqui, 15 dicas para você lidar com um filho rebelde, amém? Eu poderia falar aqui de 8 dicas para você lidar com o filho que está se afastando, mas eu não quero fazer isso, porque é muita dica, né, irmãos? E hoje é dia das mães. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Se esse é seu caso e você tem se entristecido, se preocupado com o teu filho, eu queria hoje convidar você, mamãe, vovó, e convidar você, papai, a voltar para o Senhor, a se voltar para o Senhor em oração, em súplicas, a derramar o teu coração na presença de Deus, pelo teu filho, pela tua casa, pela tua família. Não quero dar muitas dicas, mas eu quero dar a dica principal. Se derrame diante de Deus, pelo teu filho e pela tua família. Se coloque diante dele, porque nessa época, Paulo diz aqui no texto, nessa época em que muitos estão
se desviando desse evangelho que receberam, dessa palavra de Deus que é útil, que é maravilhosa, as sagradas letras, estão deixando a fé que aprenderam. Muitos estão acontecendo isso. Paulo olha para o seu amado filho Timóteo e ele diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. O que eu acho incrível, irmãos, é que o apóstolo Paulo sabia que ele dependia de Deus para abençoar o seu filho, amado filho Timóteo. Ele diz para Timóteo: permaneça, mas ele sabe das lutas, e ele se coloca todos os dias, noite e dia, de joelhos diante de Deus, orando por esse seu amado filho, dizendo assim: Senhor, guarda o meu filho, Senhor, porque o meu braço, eu estou aqui em Roma, o meu amado filho está em Éfeso, só o teu braço pode guardar o meu filho. Eu preciso de ti, Senhor, porque eu olho para o meu filho, para o meu amado filho, e muitos são os ataques, e muitos têm se desviado. E aí ele ora. Não sei se esse é teu caso, mas eu queria assim convidar você hoje a se voltar para o Senhor em oração pelos teus filhos e a descansar teu coração na presença de Deus. Ore, suplique pelos teus amados filhos. E se o teu filho não permaneceu, ore por ele diante de Deus. Não desista de orar, mamãe Eunice. Não desista de orar, vovó Lloyd. Não desista, ore noite e dia, papai Paulo. É o que a palavra de Deus nos ensina aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é um pai. Amém? Mas a palavra de Deus não diz que Deus é apenas um pai. Deus é um pai que sabe o que é ter que lidar com filhos rebeldes, filhos que não ouvem, filhos que não estão prestando atenção, filhos que estão abandonando aquilo que aprenderam para andar do seu próprio jeito, no seu próprio caminho. Deus é um pai e Ele sabe o que é ter que lidar com filhos rebeldes. Deus conhece os dilemas do pai e da mãe que se preocupam com as decisões e os caminhos que seus filhos têm tomado. Mais do que isso, a gente se volta para Deus em oração, porque Deus, Ele pode nos ensinar a lidarmos com esses filhos rebeldes. Nós precisamos de Deus para lidar com os nossos filhos, tanto o filho nota 10, Timóteo, como o filho rebelde. E existe um capítulo da Bíblia, dizem os teólogos, onde Deus é apresentado como pai na Bíblia inteira. Por exemplo, na parábola do filho pródigo, Deus é um pai e está lidando com o filho o quê? Com 2 filhos rebeldes ali, 2 filhos problemáticos, e o filho pródigo saiu de casa, o filho pródigo virou as costas para o pai, não permaneceu naquilo que aprendeu, como diz Paulo aqui para Timóteo. Deus sabe o que você passa no coração. Você, papai e mamãe, hoje Deus sabe exatamente as dores e as preocupações que você sente no coração, e Ele pode nos ajudar a lidarmos com esses nossos filhos, porque Ele sabe o que é ser um pai que tem que lidar, como muitas vezes, com a rebeldia dos seus filhos. E Oséias capítulo 11 é um capítulo onde Deus é apresentado como um pai, e um pai que está lidando com um filho rebelde. Oséias capítulo 11, do verso 1 ao 11, eu quero ler com os irmãos aqui, e por isso eu queria que você derrame o seu coração diante desse Deus, diante desse pai, porque Ele sabe o que você está passando, Ele sabe as tuas lutas e tristezas. E diz assim, Oséias capítulo 11, do verso 1 ao 11, diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei quem? Do Egito eu chamei meu filho. Quanto mais eu os chamava, o que esse filho fazia? Mais se afastavam de mim.
sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Olha o coração desse pai, que é Deus aqui. Mas fui eu que ensinei Efraim a andar. Tomei-os nos meus braços, pus no colo, mas eles não entenderam que era eu que os curava. Eles não entenderam. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de bondade e com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque se recusam a voltar para mim. Olha o filho rebelde. A espada cairá sobre as suas cidades, consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos, da sua teimosia. Filho teimoso. Porque o meu povo é inclinado a rebelar-se contra mim. E se são chamados a dirigir-se para o alto, ninguém o faz. Quando eles são encorajados a olhar para cima, a olhar para o Senhor, eles não olham. Verso 8: como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Como poderia entregá-lo, Israel? Como faria com você o que fiz com Admá? Como poderia fazer de você outras Zeboim, cidades que receberam o juízo de Deus? Deus fala assim: eu não consigo. Não consigo. Por quê? Meu coração se comove dentro de mim. Toda a minha compaixão se manifesta. Não executarei o furor da minha ira. Não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem. Sou o santo no meio de vocês. Não virei com ira. Seguirão o Senhor, que rugirá como leão, e quando ele rugir, os filhos tremendo virão do ocidente. Tremendo como passarinhos virão os do Egito, e como pombas os da terra da Assíria, e eu os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Deus é um pai que sabe o que significa ter que lidar com o filho que não ouve, o filho rebelde. E é assim que Oséias nos pinta esse Deus, que tem esse coração, e por isso a palavra nos encoraja a nós nos colocarmos, nos derramarmos diante desse Deus em oração por nossos filhos, nossas famílias, especialmente se nossos filhos estão ameaçados, especialmente se nossos filhos estão num caminho muitas vezes de deixar aquilo que nós ensinamos a eles e se rebelar, tomar o caminho da desobediência. O Oséias nos diz aqui que Deus, como um pai, ele ensinou Efraim a andar, ele deu colo para o filho. O texto que nós lemos fala que fui eu que ensinei a andar. Quando era um neném, fui eu que dei colo. Eu coloquei bandaide e curativo neles, metiolate. Quando eles se machucavam, ele fala isso aqui. Mas eles, verso 3, mas eles não entenderam que era eu que os curava. Quando meu filho pequeno se machucava, eu cuidava, eu colocava curativos. Ele diz no verso 4, eu lhes dei de comer, eu as alimentei, sustentei. Mas esse filho foi se afastando do pai. Verso 2, quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastavam de mim, do caminho que eu ensinei a andar, e ele foi se tornando rebelde. E aí fala desses dilemas e conflitos do pai com o filho, onde Deus conhece tudo o que a gente passa, e por isso nós podemos clamar a Ele. Mas ele fala aqui, fala que eles não entendem que você quer o bem deles. Não é verdade? Quem é pai e mãe sabe. Você coloca o mertiolate, eu sou do tempo do mertiolate, eu sou do tempo que mertiolate ardia. Hã? Mais que pimenta. Hoje eu acho que não arde mais, né? É uma pena. É sprayzinho, eu tinha aquela que era redinha. E aquilo era como ver o Satanás, assim. Quando a gente se machucava, minha mãe vinha,
né? Com aquela redinha. Mas ele está dizendo aqui, ó, eu queria curar vocês, eu queria cuidar, mas os meus filhos não entendem. No conflito com o filho que está se distanciando, muitas vezes ele não entende que você quer o bem dele, que você quer a saúde dele, que você quer a cura dele. Ele não entende, diz aqui, eles não entenderam. Eles não entenderam, eles não tá tendo entendimento entre pai e filho, e Deus sabe o que é isso. Verso 4, Oséias 11:4, os filhos, eles não entendem às vezes, eles acham que as cordas e os laços de amor são jugos, são cabrestos, porque ele fala aqui, atraí-os com cordas humanas, que pode ser traduzido por cordas de bondade, e com laços de amor. Mas eles não entendem, e aí eles falam assim, não, isso aí é um jugo no meu pescoço. O que é corda e laço de amor? É proibição. Pai e mãe que ama, tem que dizer não para os filhos, amém, irmãos? Pai e mãe que ama de verdade, de vez em quando pega uma corda, dá um laço e amarra o filho aqui e fala, não vai. Mas eles não entendem. Eles entendem o quê? Você é um tirano, você é um déspota. Eu estou querendo amarrar você perto de mim por amor, mas você interpreta como se isso aí fosse um cabresto. Ah, meu pai está pondo cabresto em mim, está querendo tirar minha liberdade, mas não vai não, eu vou fazer tudo o que eu quiser. Eles não entendem. Quando está nesses dilemas e nesses processos, eles não entendem. E você está ali com os seus laços de amor, você está dizendo não, você está amarrando em nome de Jesus, né? Dando laço, está amarrado em nome de Jesus, né? Como pai que ama, tem que dizer não para o filho. Essas cordas, esses laços de amor são orientações, são proibições. Pai e mãe muitas vezes tem que dar proibições para os filhos, mas os filhos interpretam isso muitas vezes de um outro jeito. Eles falam assim, você não me ama, senão você me emprestava a chave do carro. Aí o pai diz assim, filho, é porque eu te amo, eu não vou te dar a chave do carro nem da porta, você não vai sair hoje. Eu vou, você não me ama, você é um tirano. E é esse conflito. Agora, você está vivendo isso, esses desentendimentos? Porque é uma questão de, eles não entendem às vezes, ou entendem de um outro jeito. E o pai e a mãe estão nessa angústia e vendo o seu filho se afastar. Ore a Deus, porque Deus sabe o que você está passando, irmão, porque Ele sabe o que é lidar com um filho assim. Porque Ele disse assim, Efraim e Manassés foram assim. Você explica as consequências, mas eles não ouvem. Já aconteceu com você? Porque no verso 5 e 6 do capítulo 11, o pai aqui explica as consequências. Filho, vocês não voltarão para a terra do Egito. O assírio será o seu rei. Porque vocês se recusam a voltar para mim, vocês se não se arrependem, cuidado, vai ter consequência. A espada cairá, haverá dor, haverá destruição, vocês vão se machucar, filho. Mas eles entendem? E a palavra diz por quê? Por causa dos seus caprichos, verso 6. Teimosos. E você está ali, tentando, e você explica a consequência, fala, filho, isso aí vai ser ruim para você, filho, não faz isso, filho, não é assim, não age desse jeito, isso não é legal, filho, isso vai ter problema para a tua vida. Mas não ouve, é teimoso. E eu estou ali, nessa angústia, nesse conflito, como pai, como mãe, como vovó, em relação aos netos. O que fazer? O que fazer nessa hora? Porque como é que a gente lida com um filho assim? 5 passos, é fácil, não é? Como é que a gente lida? Porque aqui Oséias, ele fala dos dilemas que esse pai aqui sofre.
quando ele está lidando com esses filhos assim, a gente não sabe se a gente deixa livre ou se a gente amarra, não é verdade? O que fazer? Deixa livre, porque laço de amor pode ser desatado, amém? O jugo não, a gente deixa livre ou a gente põe um jugo, a gente proíbe? Deixa livre ou obriga? Oséias diz aqui que o coração de Deus, ele oscila entre compaixão e ira. E quem é o pai que não, muitas vezes, já não se irou com os seus filhos? E aí oscila entre compaixão e ira. Eu já falei para esse menino 1 milhão de, mas ele não me ouve. Aí ele diz assim: chega, não falo mais nada. Chega, não quero mais papo. Não vou mais dar celular nenhum. Só que daí passa o outro dia, como é que ele está? Como eu te deixaria, Efraim? Como eu te deixaria, Manassés? O meu coração se comove. É o pai nessa oscilação, a mãe entre a ira, assim, uma hora que sente raiva, na outra hora sente a compaixão. Como lidar quando estamos lidando com tudo isso? A gente, como diz o texto aqui, a gente não sabe se a gente dá um abraço ou dá um sermão, não é verdade? Que horas que eu dou um abraço e que horas que eu dou um sermão? Porque não dá para só dar sermão e também não dá para dar abraço, mas tem que dar os dois, amém, irmãos? Agora, quando meu filho está rebelde, que hora que eu dou o abraço e que horas que eu dou o sermão? Porque aqui Deus consola Efraim, dizendo assim: olha, como eu te deixaria, a minha compaixão se manifesta, o meu coração se comove dentro de mim, eu não vou te abandonar, filho, estou aqui, conte comigo, compaixão, mas tem hora que precisa dar um grito, tem hora que precisa dar um sermão. Que horas que é? Porque ele fala aqui: seguirão o Senhor que rugirá como leão. Tem hora, irmão, que a gente tem que rugir como leão, tem hora que a gente tem que dar um abraço e consolo, mas que horas que é essa? Sabe quem é que vai nos ensinar isso? O Senhor. Porque o Senhor sabe como é lidar com essas realidades. Por isso, hoje eu quero deixar essa palavra para você, mamãe, papai, vovó, que o Timóteo cresceu e o Timóteo começou a virar Efraim. O Timóteo cresceu e começou a deixar os caminhos, não permaneceu como é a recomendação. Como lidar com isso? Como lidar com esse meu filho? E aí é difícil mesmo, porque a gente precisa de sabedoria do céu. Amém, irmãos? Qual é a hora de fazer o quê? Eu preciso de sabedoria, mas eu também preciso descansar o meu coração nesse Senhor, cujo braço dele alcança o meu filho, que o meu braço não alcança hoje. O meu filho não está me ouvindo, mas eu vou orar ao Senhor, para que o Senhor o guarde e que ele ouça o Senhor de alguma maneira. E nós precisamos, meus irmãos, nós dependemos de Deus para cuidar do nosso filho. Seja o Timóteo, que é um filho que honra a Deus, seja Efraim, que é um filho teimoso, nós precisamos da graça de Deus. E hoje eu quero convidar você, descansa, mamãe, descansa o teu coração na presença de Deus hoje. E coloca o teu filho, a tua família, na presença dele, porque ele se importa. Vamos orar? Vamos orar? Fique em pé. Fique em pé. Nós teremos uma apresentação especial agora e as irmãs podem vir aqui se preparando para essa apresentação especial. Mas fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Abra o teu coração para o Senhor no seu lugar. Eu não sei qual é a sua experiência hoje na sua casa. Talvez você hoje carrega no coração tristezas e grandes preocupações com o teu filho. Coloca ele agora, ele tem nome? Qual é o nome dele? Aí no teu lugar, no teu coração, diz assim: Senhor, eu quero entregar mais uma vez para o Senhor a vida do meu filho, do meu amado filho.
Coloca. Deus sabe que o teu filho não tem ouvido o que você tem dito. Deus sabe que às vezes ele não entende, ele interpreta como se fosse algo ruim, o teu não, a tua direção, o teu conselho, as tuas cordas e laços de amor, ele interpreta como se fosse uma coisa ruim. Deus sabe. E o Senhor vai te dar sabedoria em nome de Jesus, para você lidar com esse filho amado. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, Senhor, hoje agradecer, Senhor, porque nós temos o Senhor para derramarmos e abrirmos o nosso coração. O Senhor conhece a nossa limitação, às vezes nós não sabemos, Senhor, como lidar com o nosso filho, se a gente dá um abraço, se a gente dá um sermão, nós ficamos às vezes confusos, Senhor, nós não sabemos como fazer, mas, Senhor, com o Senhor não existe nunca o tempo errado e o modo errado, e nós podemos derramar o nosso coração e pedir, Senhor, que o Senhor abençoe os nossos filhos. Abençoe, Senhor. Abençoe os Timóteos, aqueles filhos que são nota 10, ricamente, porque eles precisam da tua bênção como qualquer outro, e nós reconhecemos isso. Abençoe, Senhor, o Efraim que está rebelde, está teimoso, Senhor, não está ouvindo, quanto mais a gente chama, mais ele se distancia. Abençoa, Pai. E a gente pede isso porque a tua palavra diz que o Senhor ama Efraim com amor eterno. Como eu te deixaria, Efraim? Essa é a tua palavra, Senhor. Hoje nós estamos aqui, Senhor, como pai, como mãe, reconhecendo, Senhor, que nós precisamos do Senhor nos nossos lares. Sobre os nossos filhos, as nossas vidas, nós precisamos de Ti, Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada, porque a nossa sabedoria, quantos erros nós cometemos, nos atrapalhamos, por amor, Senhor, é por amor, mas nós nos atrapalhamos. Ó Senhor, abençoa, Pai, os nossos lares, abençoa os nossos filhos, tem misericórdia, Senhor, e a gente ora isso porque a Tua palavra nos diz que o Senhor ama o nosso Efraim muito mais do que nós amamos. O Senhor ama os nossos filhos muito mais, e nós entregamos, Senhor, os nossos filhos para o Senhor em oração, consagramos eles a Ti, Senhor. Abençoa, guarda os nossos filhos do mal, porque os dias são difíceis, os ataques são muitos, Senhor, nós precisamos de Ti. Tem misericórdia de nós, e que nós possamos, como diz a profecia, que nós possamos ver, pela Tua graça, pelo Teu agir, pelo Teu poder, que nós possamos ver os nossos filhos voltando para casa, voltando, Senhor, para o nosso lado, aqueles que hoje não têm permanecido, Senhor, naquilo que de nós aprenderam desde pequenos. Abençoa, consola os corações das mamães, abençoa cada família, aquelas que hoje estão angustiadas e muito preocupadas, que o consolo do Teu amor esteja sobre cada uma das mamães aqui presentes, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.